No episódio de hoje de A Space Heaven, a tripulação estava reunida na sala de almoço da espaçonave, ansiosa para discutir as próximas aventuras que os aguardavam no vasto universo. Entre risos e conversas animadas, Winston, o cientista-chefe de mente brilhante, assumiu a liderança na discussão sobre os emocionantes projetos que estavam sendo desenvolvidos para a nave espacial. Sentados ao redor da mesa na nave, os membros da tripulação compartilhavam suas ideias e expectativas. Winston, com seu olhar penetrante e entusiasmo palpável, revelou os detalhes intrigantes das pesquisas em andamento. O cientista explicou que estavam focados na concepção de um sistema de energia mais avançado, capaz de impulsionar a nave a novos limites e garantir uma jornada mais eficiente pelo cosmos. Enquanto os pratos eram servidos, Winston continuou sua apresentação entusiasmada, revelando o plano para a implementação de um escudo avançado, vital para proteger a tripulação contra ameaças desconhecidas que poderiam surgir no espaço sideral. O brilho nos olhos dos tripulantes refletia a confiança renovada diante da promessa de uma nave mais segura e resistente. No entanto, a verdadeira surpresa estava reservada para o final da apresentação de Winston. Com um sorriso misterioso, ele anunciou a pesquisa e desenvolvimento das novas camas de hipersono. Todos os olhares se voltaram para o cientista-chefe, curiosos sobre a importância dessas camas para as viagens espaciais. Winston explicou que as camas de hipersono eram projetadas para proporcionar um descanso ideal aos tripulantes durante as longas jornadas pelo espaço. Enquanto os recursos eram obtidos cuidadosamente de uma nave espacial devastada, a tripulação empenhava-se na construção da tão aguardada sala das camas de hipersono. Ferramentas ressoavam, e a promessa de um descanso confortável motivava a cada movimento. No entanto, a atmosfera vibrante logo foi eclipsada pela notícia inesperada de Winston, que uma enorme nave pirata estava se aproximando rapidamente do local. O alerta ecoou pelos corredores da nave, instigando uma mistura de preocupação e determinação entre os tripulantes. Enquanto continuavam a trabalhar na sala das camas de hipersono, as mentes se dividiam entre a ansiedade pela iminente ameaça e o desejo de concluir a importante tarefa. John, o líder destemido da tripulação, dirigiu-se ao grupo com calma e discernimento. "Vamos partir daqui", declarou, seus olhos varrendo a sala enquanto avaliava as opções disponíveis. "Essa nave é grande e possui muito armamento. Não podemos enfrentá-la. Deixe os recursos da nave para eles. Nossa prioridade agora é a segurança e a preservação da tripulação." Uma breve pausa pairou no ar, enquanto os tripulantes absorviam as palavras ponderadas de John. Aceitando a sabedoria do líder, eles interromperam suas atividades e começaram a preparar a nave para a fuga iminente. Ferramentas foram recolhidas, materiais armazenados e a sala das camas de hipersono, mesmo incompleta, teve que ser temporariamente deixada para trás. Com uma eficiência meticulosa, a nave se afastou silenciosamente do local, evitando detecção enquanto a nave pirata se aproximava. O coração da tripulação batia em uníssono, misturando-se ao zumbido suave dos motores da nave. Enquanto se afastavam, a tripulação observava pelo visor a imponência da nave pirata que agora assumia o lugar que antes ocupavam. A decisão de John provou ser acertada, pois a segurança da tripulação era a prioridade absoluta. Após a evasão da ameaça pirata, a tripulação partiu para outra estrela, encontrando-se diante de uma imponente estação da Aliança Militar. A presença militar destacava-se no espaço, sugerindo ordem e segurança. Gabriel, um membro da tripulação e ex-soldado da Aliança, observou atentamente a estação e compartilhou uma revelação intrigante com seus companheiros. "Vocês sabiam que a Aliança Militar sempre oferece recompensas generosas por informações e capturas de piratas espaciais?", disse Gabriel, um brilho de entusiasmo em seus olhos. A notícia despertou o interesse da tripulação, que agora se via diante de uma oportunidade inesperada. John, o líder experiente, decidiu analisar os registros da estação em busca de informações sobre possíveis alvos. Ao folhear os registros, uma expressão séria tomou conta de seu rosto. Ele identificou o capitão Zeldou Zeden, responsável por uma pequena nave que operava na região. John conhecia bem esse nome do passado e sentia que era seu dever como líder da tripulação enfrentar essa ameaça. "Zeldou Zeden", murmurou John, seu olhar fixo nos registros. Ele era o capitão de uma nave pequena, mas causou muitos problemas na região.
É nosso dever capturá-lo e garantir que não continue prejudicando outros. Alguns membros da tripulação expressaram preocupações sobre a viabilidade dessa missão, apontando para a falta de armamento significativo em sua nave. No entanto, Gabriel, com sua experiência militar anterior, ficou empolgado com o desafio, vendo a oportunidade como uma chance de provar a eficiência da tripulação. Antes de partirem para a missão de captura de Zeldou Zeden, a tripulação decidiu abordar uma nave espacial que estava sob o domínio de alienígenas rastejantes. Ao adentrarem os corredores desconhecidos, confrontaram um cenário assustador, um grande alienígena flutuante com um olho vermelho e carne singular. A luta contra essas criaturas foi árdua, mas a determinação da tripulação prevaleceu, resultando na vitória sobre os invasores. À medida que exploravam os recantos da nave invadida, uma descoberta surpreendente aguardava a tripulação. Uma cama de hipersono estava escondida em uma sala, e nela repousava Alice, uma jovem da Aliança de Mercadores. Sua presença levantou perguntas sobre como ela havia parado ali e como os alienígenas estavam envolvidos em sua situação. Satya, a voz serena e reconfortante da tripulação, dirigiu-se a Alice com empatia. Não se preocupe, você está em uma rota de mercadores agora. Logo, uma de suas naves passará por aqui e poderá levá-la de volta à sua guilda. A expressão de alívio nos olhos de Alice era palpável, enquanto a esperança de retornar à segurança da Aliança de Mercadores se renovava. Com a jovem mercadora agora sob a proteção da tripulação, eles continuaram sua jornada espacial, deixando para trás a nave invadida. Após a bem-sucedida batalha contra os invasores alienígenas na nave abandonada, a tripulação decidiu permanecer no local para recolher recursos valiosos. Enquanto se dedicavam à tarefa, uma nave mercantil emergiu no horizonte estelar. Era o momento esperado por Alice, a jovem da Aliança de Mercadores. A bordo da nave mercantil, Alice expressou sua gratidão aos tripulantes pela intervenção oportuna. Muito obrigada por me salvarem. Se não fosse por vocês, não sei o que teria acontecido, disse ela, com um sorriso de alívio. Os tripulantes, por sua vez, trocaram desejos de boa sorte com Alice enquanto ela se preparava para partir. A nave mercantil partiu com Alice a bordo, deixando a tripulação da Wolfia para continuar suas atividades de coleta de recursos na nave abandonada. O adeus foi amigável, mas a jornada da jovem mercadora estava longe de terminar. Após uma busca árdua pelo espaço, a nave finalmente encontrou a nave de Zeldou Zeden. Nos monitores, a tripulação testemunhou uma intensa luta entre a nave pirata e outra embarcação desconhecida. Foi então que Zeldou Zeden surgiu nas telas, desafiador, proclamando: "Nunca me pegarão vivo." John, Mako, Satya e Helena, o atual grupo de exploração, rapidamente se prepararam para abordar a nave pirata. No entanto, Gabriel, observando atentamente nos monitores, interveio: "Esperem, parece que um ônibus espacial deles está se aproximando de nossa nave com Zeldou Zeden. Eles acham que podem nos derrotar assim." John, sempre estrategista, ponderou a situação e tomou uma decisão. "Vamos esperar na porta de entrada da nave e surpreendê-los." A porta de transferência de Gabriel juntou-se ao grupo principal, e, quando o grupo de Zeldou Zeden adentrou a nave, uma saraivada de balas ecoou pelos corredores. A batalha foi intensa, com muito sangue derramado, até que, finalmente, o grupo adversário se rendeu. Com as mãos erguidas, eles admitiram a derrota, mas não sem uma promessa desafiadora: "Nós perdemos a batalha, mas venceremos a guerra." A atmosfera a bordo da nave estava tensa, mas a captura de Zeldou Zeden marcava um ponto crucial na jornada da tripulação. O desfecho dessa batalha certamente influenciaria os eventos futuros enquanto navegavam pelo universo, enfrentando desafios e confrontando inimigos formidáveis em sua busca por justiça e segurança intergaláctica. John improvisou um dos quartos da nave como uma cela temporária enquanto a nave se dirigia à estação da Aliança Militar. Ao chegarem lá, receberam uma comunicação, informando que um ônibus espacial seria enviado para realizar a transferência dos prisioneiros. No entanto, a situação complicou-se quando Zeldou Zeden revelou que tinha trazido 2 aliados como guardas-costas. Uma discussão acalorada surgiu entre os membros da tripulação. Enquanto Winston, John e Gabriel consideravam a execução dos prisioneiros, John propôs uma alternativa mais pragmática. "E se os transformarmos em nossos aliados?", sugeriu ele. Eli,
com uma visão mais pragmática, propôs a ideia de torná-los escravos. No entanto, Angela, a médica da nave, expressou sua discordância firme: e se isso acontecer, eu irei embora. Não vou ficar em uma nave escravocrata. Diante do impasse, Hilary dirigiu-se ao comunicador e, após uma breve conversa, voltou com uma notícia surpreendente. Eu entendo que não estou mais em uma nave escravocrata. Desculpe, mas, para me redimir, conversei com os militares, e eles concordaram em aceitar esses piratas como prisioneiros. Além disso, oferecerão algumas armas como recompensa. A resolução pacífica da situação aliviou a tensão a bordo. Com a promessa de entregá-los às autoridades, a nave seguiu em frente, cada membro da tripulação processando de maneira única os eventos recentes. Enquanto a tripulação se dedicava à tarefa de limpar a nave do sangue resultante do confronto com Zeldou Zeden e seus aliados, Hilary compartilhou uma revelação intrigante. Eu também prometi a eles que nós capturaríamos Kaeli Auk, a aliada de Zeldou Zeden, declarou Hilary. No entanto, a resposta de John trouxe uma dose de realismo à situação. Não podemos ir agora, muitos dos nossos estão feridos e os militares não deram um tempo limite, ponderou John. Com essa avaliação pragmática, a decisão foi tomada, e a tripulação partiu para outra direção, deixando a busca por Kaeli Auk para um momento mais propício. Ao chegarem a um local com 2 naves abandonadas, Mako, John, Lena e Satya dirigiram-se à estação abandonada. Ao adentrarem, foram confrontados por alienígenas rastejadores, mas logo encontraram uma cama de hipersono. Dentro da câmara, uma jovem, aparentemente da mesma idade de Lena, estava deitada. Contudo, o encontro promissor foi abruptamente interrompido pelo aviso tenso de Gabriel, que havia sido derrotado pelos robôs espaciais. Seu caça havia explodido, mas, miraculosamente, ele conseguiu retornar à nave. John, sempre líder, agiu rapidamente diante da emergência. Temos que ir à nave dos robôs. Garota, fique aqui na câmara de oxigênio. Um ônibus espacial vai pegar você, instruiu ele. Com isso, a jovem foi deixada na segurança da câmara enquanto a tripulação partia para enfrentar a ameaça dos robôs. Enquanto aguardava pelo ônibus espacial, a garota encontrou-se frente a frente com um alienígena rastejador. Em um instante de tensão, ela correu para fora da sala de transferência em direção ao corredor, mas o alienígena ainda a perseguia implacavelmente. Sem uma arma à disposição, a garota agiu instintivamente. Sem hesitar, ela desferiu vários socos contra o alienígena, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Com golpes precisos, ela conseguiu derrotar o invasor, proporcionando uma abertura para escapar e alcançar o ônibus espacial. Ofegante e com a adrenalina pulsando, a garota conseguiu fugir para a segurança do ônibus espacial. Seu ato corajoso e inesperado destacou sua determinação em sobreviver, mesmo diante de ameaças alienígenas. Enquanto a porta do ônibus espacial se fechava, ela olhava para trás, testemunhando o cenário que acabará de enfrentar. Enquanto isso, Mako, John, Lena e Satya avançaram em direção à nave dominada pelos robôs, determinados em impedir o lançamento de mais dessas máquinas voadoras que assombravam o espaço. Adentraram uma sala repleta de painéis solares e abriram uma porta, revelando robôs que se aproximavam velozmente. A desafiadora tarefa era deter a invasão robótica. Contudo, uma vantagem se revelou: todos os robôs precisavam passar por uma pequena porta, e um a um foram enfrentando a resistência do grupo. Os esforços coordenados de Mako, John, Lena e Satya resultaram na destruição gradual dos robôs, deixando o local vazio e silencioso. Explorando mais a nave, encontraram outra cápsula experimental. Dentro dela, uma criatura alienígena desconhecida, diferente de tudo que haviam visto anteriormente. Diante da incerteza sobre a natureza dessa criatura, a decisão foi tomada de forma unânime: e vamos destruir esse monstro. Com coragem renovada, desabilitaram a plataforma de defesa dos robôs, permitindo que respirassem aliviados. Na nave, Ana compartilhou sua história sobre como sobreviveu ao encontro com o alienígena. Os membros da tripulação, ouvindo atentamente, ficaram impressionados com a coragem e tenacidade da jovem. Diante da pergunta de se ela consideraria se unir à tripulação, Ana refletiu sobre suas experiências. Ela explicou que,
Após testemunhar a devastação na estação, onde todos que conhecia haviam perecido, ela se refugiou na cama de hipersono, esperando que alguém a encontrasse. John, reconhecendo a resiliência da jovem, propôs que, agora que a tripulação estava crescendo, seria sensato aumentar os times de exploração. Como parte desse plano, uma nova adição foi feita à nave, mais um ônibus espacial. Os times de exploração foram organizados, com Lena, Satya e Gabriel formando um grupo, enquanto John, Anna e Mako compunham o outro. Essa expansão marcava uma nova fase na jornada da tripulação, com novos membros se unindo para enfrentar os desafios do espaço desconhecido. Em sua jornada pelo espaço, a tripulação da nave deparou-se com uma outra nave que também estava infestada por robôs voadores. Determinados a testar sua nova estratégia com a equipe ampliada para 6 pessoas, decidiram enfrentar mais esse desafio. Com a força adicional, acreditavam que as missões se tornariam mais fáceis. Dividindo-se em 2 grupos de 3, a tripulação partiu para explorar a nave abandonada. A cooperação entre os membros e a estratégia recém-desenvolvida mostraram-se eficazes. Enfrentaram vários monstros e robôs, mas as batalhas tornaram-se consideravelmente mais fáceis com a força combinada dos 2 times. Ao enfrentarem desafios, descobertas e inimigos inesperados, a narrativa intergaláctica da nave continuava a se desdobrar. O sucesso das missões aumentou com a ampliação da tripulação, prometendo novas aventuras emocionantes no vasto e misterioso universo do Space Heaven. Não percam os próximos episódios e acompanhem as façanhas desses destemidos exploradores. Se estão gostando da história, compartilhem e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. A jornada intergaláctica está apenas começando.